Fala galera, tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo? Estamos nós aí para retomar com o nosso estudo de cartografia e conforme prometido para vocês, hoje nós vamos trabalhar com fusos horários. É um tema bastante gostoso, bastante interessante, né? Principalmente quem gosta de assistir a eventos ao redor do mundo, como futebol, como Olimpíadas. Então, quando isso acontece, a gente tem que estar esperto com os fusos horários, tranquilo? Como essas aulas são curtas, eu resolvi, para a gente tentar dar uma adiantadinha no nosso material, resolvi trabalhar com vocês duas aulas, tá certo? Então, seriam as aulas 13 e a aula 14. Beleza? Então, quando nós terminamos a última aula, nós falamos que os meridianos eles vão nos dar alguns toques para a questão dos fusos horários. Então, vamos tentar entender isso melhor. Então, a Terra, galera, é uma esfera que possui 360 graus, ok? Então, vamos levar isso em conta. Uma esfera que possui 360 graus. Quanto tempo demora um dia para transcorrer aí? 24 horas. Então, a iluminação da Terra, para uma iluminação completa, ela vai demorar por volta de 24 horas. Então, se nós formos fazer aí uma divisão a respeito, nós fôssemos trazer meio que fatias, se a gente pudesse fatiar a Terra como se fosse uma melancia, tentar ter fatias iguais, que nós vamos chamar aqui do ângulo, então nós teríamos que fazer uma conta para ter fatias mais ou menos iguais. 360, que são os graus da Terra, com 24 horas, que seria o período que demora para a Terra ser iluminada. Sendo assim, nós vamos ter 15 graus, 15 como resultado. Então, nós vamos ter que cada faixa, ok, representa 15 graus, ou seja, cada fuso horário representa 15 graus, tá certo? Então, são 24 horas, 24 regiões, e poderíamos colocar aqui também, 24 fusos horários. Uma coisa importantíssima nessa nossa lição, nessa nossa aula sobre fusos horários. A hora, como a Terra, o eixo da Terra, ele se movimenta de oeste para leste, então nós vamos sempre, ter as horas aumentando para leste e diminuindo para o oeste. Então, para que a gente não se esqueça disso, vamos nos lembrar do Japão. O Japão, qual que é o apelido do Japão? Terra do Sol Nascente. Então, a gente vai levar em conta que o Japão é um dos primeiros lugares que vai receber a luz solar naquele dia, ok? Então, nós vamos ter sempre, quando pensamos no Japão, que eles vão estar mais adiantados com relação à hora e ao dia do que nós. Então, o Japão, leste, nós, o ocidente. Ok? Passemos para o próximo slide. Veja, eu poderia trazer para vocês aqui um mapa de fusos horários com os fusos, precisos e retinhos, como se fosse uma divisão matemática e um traçado cartesiano. Mas não, isso não acontece no nosso mundo. E por que isso não vai acontecer? Porque por conta de questões econômicas, tá certo? Então, o que significa isso? Vou pegar um lugar para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Pega aqui a setinha e vocês observam desde
a Noruega, passando por Suécia e Dinamarca, até aqui a Itália, Espanha. Então, isso é o que a gente chama de Europa Ocidental, certo? Percebam que se fosse por linhas precisas, retas, né, um traçado cartesiano, nós teríamos nessa área meio que marronzinha, 1, 2, 3 horários, 3 horas diferentes, certo? Poderíamos ter 3 fusos dentre esses lugares, mas não, percebam que existe um fuso só, ok? Existe um fuso só aqui na Europa Ocidental. O que explica isso? A questão econômica, certo? Então, vamos lembrar das bolsas de valores. Então, seja em Milão, seja em Frankfurt, seja em Paris, né? Madrid, elas vão abrir as bolsas na mesma hora. Lógico que vamos ter variações, né? Por exemplo, se nós sabemos que a luz toca os lugares de leste para oeste, a gente vai imaginar que esses lugares na Europa Ocidental vão amanhã, aqui onde está a fronteira entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, eles vão amanhecer primeiro do que aqui mais a oeste. E, obviamente, eles vão escurecer primeiro. Alguma coisa parecida. Quando vocês, né, aqueles que gostam de jogos, quando nós estamos vendo um jogo, né, acontecendo no Nordeste, nós vamos perceber que talvez aqui o jogo está mais por volta aí, que começou 4 horas da tarde. Pode ser que o jogo esteja aí com 35 minutos do segundo tempo e você vai olhar, é a mesma hora, né, que nós aqui, que nós vamos olhar para fora e vamos ver sol. E nós olhamos para o lugar da partida, por exemplo, no Nordeste, nós vamos perceber que está escurecendo. Então, todos os lugares que tiverem mais para leste, eles vão amanhecer primeiro e, obviamente, vão anoitecer primeiro, ok? Então, isso é importante de chamar a atenção. Então, eu coloquei aí embaixo para vocês, atenção às convenções, ok? Então, a convenção é um acordo entre países. Então, para que eles, né, pertençam, veja a China, por exemplo. A China vai apresentar, é um grande país, mas está num fuso só. Ok? Então, lógico que há as distorções, mas, né, por motivos, sobretudo econômicos, eles vão estar no mesmo horário. Tranquilo? Então, aqui nós vamos ter mais ou menos o meridiano de Greenwich. Aqui é aquilo que a gente chama de Oriente. Aqui o Ocidente, veja a flechinha, né? Então, sempre horário para cá, mais horas. Para cá, menos horas. Tranquilo? Então, quando você for fazer uma leitura que vai fazer relação entre os lugares, nós temos que levar isso em conta. Então, vamos pegar um exemplo básico aqui, ó. Vamos São Paulo, que vai estar aqui no terceiro fuso para o oeste, e pegar aqui Austrália, onde está Melbourne. Vamos fazer uma conta. Quantos fusos existem entre essas regiões? Entre esses dois lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu estou gravando essa aula para vocês às 13 horas e 52 minutos do dia 12 de maio de 2020. São 13 horas, 13 fusos a mais que Melbourne tem da gente. Então, são 13 mais 13 horas, né? Mais 13, quanto que vai dar? Né? Então, se fosse, nós estamos com 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, não, 1, 2, 3. São 3 horas da manhã na Austrália agora, em Melbourne. Ok? Então, enquanto eu aqui estou, né, às 13 horas e 53 minutos do dia 12 de maio, na Austrália, agora são 3 horas da manhã do dia 13. Então, se fosse 14, né, para ficar mais fácil, 14 para 24 são 10. Mais 3, isso, são 3 horas da manhã, são 2h54 da manhã agora de Melbourne. E, né, então percebam que eu vou somar e eu não vou. E quando nós estamos fazendo uma conta relacionada entre nós aqui, São Paulo, vamos pegar mais um exemplo para vocês entenderem também o outro lado. Vamos continuar levando em conta o fuso horário aqui de Brasília, onde nós estamos em São Paulo. Vamos olhar aqui para a Califórnia, aqui ó, essa parte verdinha. Então vamos fazer a conta. A gente nunca conta o ponto de partida. Vamos trazer para cá para o centro para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 horas a menos. Então, se agora são 13h54 do Brasil, né? No caso da Califórnia, são 7h54 da Califórnia. Deixa eu observar aqui no mapa mundi. Vamos procurar aqui na internet. Vamos ver. Mapa mundi horário. É que talvez não apareça por causa da delimitação do ao vivo. Eu vou tentar puxar para a delimitação. Ó, vamos pegar aqui. Sydney, 2h56. Deixa eu fechar. Ó, Sydney, 2h56. Ok? Nova York, 12h56. Los Angeles. Aquele mapa que eu estou usando, ele está com alguma mudancinha, porque Los Angeles vocês não estão vendo aqui. Vamos pegar, ó, Nova York, 12h56. Miami, 12h56. Então são poucas horas de diferença. Ok? Londres, 7h56. Bruxelas, 18h50. A Europa Ocidental, que é aquilo que a gente viu, ó, 18h56. Londres não segue o horário da Europa Ocidental. Tranquilo? Então é mais ou menos isso. Vocês têm que levar em consideração, obviamente, o mapa que está exposto para vocês. Então pode ter variações, certo? No Brasil, antigamente, nós tínhamos só 2 fusos, passou para 3 fusos. Agora nós estamos com 4 fusos, que nós vamos ver já já, ok? Então é mais ou menos isso. Vocês aprenderam aí, viram o meridiano de Greenwich. Eis o antimeridiano, que é a linha que está oposta ao meridiano de Greenwich, ok? Então é o meridiano de 180 graus, que vai estar mais ou menos a 180 graus de longitude. Então, para que serve esse meridiano? A chamada linha internacional da data. Ele serve apenas para uma finalidade: mudar o dia, ok? Pode ser que os lugares que estejam próximos estão na mesma hora, só que lugares que estiverem a oeste da linha vão estar um dia menos, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou apontando a flechinha aqui do meu computador para essa flecha. Então, vamos usar como comparação essas ilhinhas, esses pontinhos e linhas,
que vão estar no hemisfério ocidental. Então aqui, por mais que esteja do lado de cá, esse é o ocidente, porque a perspectiva que nós estamos olhando é a diferente daquela que a gente olha sempre. Nós estamos com a perspectiva da linha internacional da data. Então, o que tiver, né, à direita da linha é o hemisfério ocidental, vai estar um dia para trás. E o que estiver à esquerda da linha internacional vai estar um dia à frente, um dia a mais. Um dia menos, um dia a mais. Um dia menos, um dia a mais. Qual que é a brincadeira que eu sempre faço com os alunos? O dia 31 de dezembro, né? O nosso famoso Réveillon, uma comemoração universal. Então, a gente pode comemorar o dia 31 de dezembro aqui numa ilha perto da Nova Zelândia, certo? Então, nós vamos comemorar, vamos ter o Réveillon, vamos festejar, tá certo? Podemos festejar o dia inteiro, o dia 1, aqui nessa parte, né, que seria à esquerda da linha, que vai representar o dia 31. E aí, se a gente gostar de festejar, o que a gente pode fazer? A gente pode, momentos antes de dar 0 hora, né, por volta aí de 11h30, a gente transpor a linha e ir festejar o Réveillon novamente, só que do lado de cá, certo? Que seria o que está à direita da linha internacional da data. Como eu disse a vocês, esses lugares aqui, ó, que vão estar entre a linha, eles vão ter talvez o mesmo fuso. Vai ser dia ou vai ser noite, certo? Só que a única diferença deles é que aqui, né, à esquerda da linha vai ter um dia a mais e aqui à direita da linha um dia a menos. Por isso que ela é chamada de linha internacional da data. Tranquilo? Então, vocês vão ver muitos exercícios sobre a LID, a linha internacional da data. Ok? Vamos agora para a aula 14, que vai trabalhar com o Brasil, a posição geográfica, os fusos horários, e eu separei algumas questões para vocês aí, para a gente fazer aqui. Vocês devem estar percebendo que é muito difícil, é muito chato trabalhar com cartografia numa situação igual nós estamos aqui, né? Legal é você... A cartografia, sim, é um tema bacana para trabalhar na lousa. Fazer lá os desenhos, fazer as linhas, né? Fazer os cálculos, precisa fazer cálculo. Então, é difícil trabalhar, né, remotamente. Poderia, se eu tivesse aí mais mecanismos, né, soubesse lidar com mais mecanismos, ferramentas, poderíamos usar outras ferramentas para a gente trabalhar com mais interação, com mais variedade. Mas dados importantes sobre o Brasil. O Brasil é o quarto maior território do mundo em terras contínuas. Se, né, leva-se em conta os territórios descontínuos do Brasil, dos Estados Unidos, o Brasil cai para a 5ª colocação. O Brasil é o maior país do mundo, né, com área intertropical. Relembrando, uma área que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Obviamente, a maior parte do nosso território está no hemisfério sul, ok? Apenas uma parte ali do Amapá, da região do Amapá, que está no hemisfério norte. Nós temos 23.000 quilômetros de fronteira. Então, o Brasil é o maior país da América do Sul. Só não faz fronteira com os países extremos do continente, que é o Chile e o Equador. No que toca às dimensões de norte e sul, leste e oeste, elas passam, como nós vamos ver aí, de 4.000 quilômetros,
Então vamos ver isso aí no mapa. Então veja, ó, num corte oeste-leste, da Serra da Contamana até a Ponta dos Seixas, são 4.328 quilômetros. Do Monte Caburaí ao Arroio Chuí, são 4.320 quilômetros. De litoral, o nosso país possui 9.128 quilômetros de litoral. É um dos países do mundo que mais apresenta litorais. E como a nossa área é uma área quase mais intertropical, nós temos praias, né, a tendência de ter praias quentes. Somente no litoral sul que nós vamos ter praias com águas mais frias, porque está já numa parte subtropical a temperada, ok? No que toca então aos fusos horários, deixa eu arrumar aqui, isso, arrumei bonitinho. Então percebam que oficialmente, atualmente, nós temos 4 fusos horários, tá? Percebam que lá em cima está -2, -3, -4 e -5. O que significa esse menos? Por que tem menos? É uma relação com Greenwich, né? Sendo um inglês mais certinho. Greenwich. Então, nós estamos com relação ao laboratório, né, o astronômico de Greenwich, nós estamos com 4 fusos a menos. Então, -2 horas, -3 horas, -4 horas e -5 horas. Ok? Então, quais são os principais fusos? O principal é o de Brasília. Por isso que a gente fala, né? São 20 horas em Brasília. Então, Brasília pega quase todo o país. Veja a questão da convenção. Se não houvesse esse acordo de convenção, veja que o extremo nordeste ficaria no fuso -2. E veja que boa parte do Pará, né, ficaria no fuso -4. Até o Rio Grande do Sul, a maior parte do Rio Grande do Sul não ficaria no fuso de Brasília. Então, o fuso -3, que é o de Brasília, é o que vai apresentar a maior parte dos lugares. Aqui depois nós vamos ter o fuso do Centro-Oeste e Norte. E o último fuso, o do Acre e do Sudeste do Amazonas. Então, vocês vão perceber que quando tem eleições, às vezes a eleição ela acaba às 18 horas, né? Aqui pra gente, o horário de Brasília. Só que nós só vamos começar a ter a divulgação do resultado depois das 20 horas. Por quê? Por causa do Acre e do Sudeste, do Sudoeste do Amazonas. Então, em resumo, o fuso -2 é o fuso das ilhas e dos arquipélagos. Nenhum lugar do Brasil continental vai estar dentro desse fuso. O fuso -3 é o de Brasília. O fuso -4 é o fuso do Centro-Oeste Norte. E o fuso -5 é o do Acre, do Sudoeste da Amazônia. Tá certo? Só lembrando que, né, como vimos lá na aula anterior, na teoria, cada fuso horário possui 15 graus. Só que, como dissemos, estamos insistindo aqui para vocês, por questões de ordem prática, convencional, econômica, os fusos são ajustados pelos interesses, certo? Então, como nós vimos no mapinha, será possível ver 2 cidades que estão na mesma longitude estar em fusos horários diferentes, ok? Então, quanto mais o fuso estiver, né? Vamos voltar aqui para vocês entenderem isso. Então, veja aqui, ó. No caso, imagine o noroeste do Pará, que está no mesmo fuso de Brasília. Então, a hora que dá 5 horas da tarde em Brasília, que está começando o sol descer,
né, que está começando o Sol no processo de se pôr, ele vai estar instalando aqui no Pará. Ok? Então, pode ser que vai ter essas distorções quanto ao aspecto do dia e a hora. Pode ser às vezes que lugares vão estar iluminados e vão estar com uma hora avançada, e outros menos iluminados, né? E assim com as suas deformações. Como nós falamos a respeito do exemplo do jogo. Aqui podemos ter às 5:30 da tarde, né? Nós estamos aqui em São Paulo, o dia ainda com sol, e estamos vendo um jogo lá no Rio Grande do Norte, que já vai estar com noite. E ele está no mesmo horário que nós, na teoria. Tranquilo? Então, como eu disse a vocês, as questões, o que está relacionado à questão da cartografia é bastante de ordem prática, né? Trabalhar bastante com exercícios, e aí a gente vai conseguindo pegar as minúcias desse tema aqui. É um tema bacana de trabalhar. Algumas questões para vocês. O estádio do Verdão, em Cuiabá, fuso horário de 60 graus, será palco de uma das partidas da Copa do Mundo da FIFA. A disputa será entre Chile e Austrália no dia 13 de junho de 2014, às 18 horas. Como os jogos são transmitidos ao vivo, qual das capitais abaixo se encontra no mesmo fuso horário da capital do Mato Grosso e assistirá ao jogo às 18 horas? Então, alternativa A, Fortaleza. Vimos que Fortaleza está no fuso -3, ok? Recife, também. Brasília, também. Manaus e Florianópolis. Então, Florianópolis está bem mais para, né, o oriente do Brasil. Então, a única alternativa que sobra é Manaus. Voltando para o fuso, né? Então, o jogo foi em Cuiabá, a cidade é Manaus. Então, Cuiabá, Manaus, onde está a flechinha. Então, eles estão no mesmo fuso horário. A alternativa certa é Manaus. Mais uma questão. A CCJ da Câmara aprovou nesta terça-feira, em caráter conclusivo, o projeto que altera o fuso horário do Acre e da região sudoeste do Amazonas. O PL do deputado Paulderney Avelino altera de -4 horas para -5 horas do fuso de Greenwich. A proposta ratifica o resultado de referendo realizado no Acre, quando 60% dos eleitores rechaçaram o fuso imposto pela Lei 11.662 de 2008. Essa lei determinou que a região adiantasse os relógios em 1 hora. À época do referendo, emissoras de televisão se posicionaram contra o atraso em 1 hora, que obrigaria a ajustar a grade de programação exclusivamente para o estado para se adequar à classificação de horário por faixa etária. Então veja, né? Conforme você tem os lugares mais esparsos, a distância entre eles vai acontecer essas distorções com relação à luminosidade do dia. Então, considerando-se a efetivação do projeto de lei, é incorreto afirmar que: letra A, o estado do Amazonas voltará a ter 2 fusos horários. Letra B, a diferença entre o estado do Acre em relação ao Pará será de 2 horas. A lei acarretará mudanças no horário de verão no estado do Amazonas. E o horário da população do Piauí ficará adiantado em 2 horas em relação ao Acre. Então veja que é para assinalar a incorreta, ok? Então a incorreta é a resposta C. A lei acarretará mudanças no horário de verão no estado do Amazonas. Ok? E a última questão.
também fala de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de Futebol de 2010, na África do Sul, o Brasil estreou contra a Coreia do Norte, em jogo realizado às 15h30 em Joanesburgo, sendo o jogo transmitido em tempo real para todo mundo. Considerando-se que a cidade encontra-se no fuso horário da longitude 30 graus leste, o horário em que este jogo foi transmitido para a cidade de Curitiba e Sydney foram respectivamente, então sabendo que Curitiba é -3 GMT, né? -3 com relação a Greenwich, e a Austrália é +10. Então, quais são os toques legais para vocês aí? Então, vamos olhar para onde que é a cidade. Então, a cidade, Joanesburgo, está a 30 graus leste. Então, 30 graus representam 2 fusos, ok? Então, 30 graus leste representam 2 fusos, mais 2 fusos, tendo em conta Greenwich. O que nós vamos ter que fazer aí? A primeira cidade a fazer a relação é Curitiba, que está a -3. O que vocês vão ter que fazer então? Vocês vão ter que, para saber a hora, tendo como parâmetro Joanesburgo, e para saber a hora de Curitiba e Sydney, vocês vão ter que levar em consideração os 30 graus leste, mais os fusos em atraso ou em agregado, ou somado, ou adiantado, ok? Então, 30 graus leste mais 2, relacionado com Curitiba, -3, mais 2 com mais 3, ou seja, 2 fusos de Joanesburgo mais 3 fusos de Curitiba. Então, o jogo aqui, né, se lá foi o jogo 15h30, aqui o jogo foi 10h30, tá certo? Veja que Austrália é +10 GMT, enquanto que Joanesburgo, se são 30 graus, são 2 fusos, né? 2 fusos para leste, então mais 2 GMT. Então nós vamos ter que fazer uma subtração de 10 fusos menos 2, ou seja, de mais 10 GMT menos mais 2 GMT. Então vão sobrar 8 fusos, tá certo? Então nós já falamos que em Sydney nós vamos sempre ter o relógio adiantado. Então 15 mais 8 vai dar 23. Se é 15h30, 23h30. Então a resposta da nossa questão é letra C, né? 10h30 em Curitiba e 23h30 em Sydney, tá certo? Então é isso, tá certo? Nós fechamos aqui o estudo dos fusos e até a próxima semana aí, galera. Um abraço.